Salve NoFapers, Patrick Crispim aqui, esse é o nosso episódio de número 14 e hoje eu estou há 1.694 dias praticando NoFap e eu também estou há 69 dias sem tomar café. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o maior praticante de retenção seminal de toda a história. Sim, o maior praticante de NoFap que já pisou nessa terra. Primeiro, se você não assistiu o nosso episódio anterior, onde eu vou falar sobre o poder da retenção seminal, assista, porque lá eu vou citar alguns sábios praticantes do passado que já praticavam a arte da retenção seminal. Bom, primeiro que a arte da retenção seminal, ela é uma arte milenar, ou seja, ela já é cultivada há milhares e milhares de anos, pelos maiores sábios que já pisaram por sobre a face da terra. Desde que se foi descoberto que a energia sexual é de fato a energia mais poderosa de todo o universo, essa energia passou a ser cultivada e ensinada na tradição oral de pai para filho e muitas vezes sendo perpetuada por diversas gerações. Uma criança do sexo masculino era ensinado desde pequeno a cultivar o seu sêmen, ou seja, a não desperdiçar na fase da sua puberdade, ejaculando sem o propósito específico da ejaculação, que é a perpetuação de espécie, inclusive é até a orientação divina logo após a sua criação, logo após se estabelecer o primeiro homem e a primeira mulher. Lá em Gênesis, a primeira ordem é: ide pela terra e se multiplicai, perpetuai e povoai toda a terra, ou seja, o homem e a mulher tinham uma única missão: perpetuar e povoar toda a terra. Tudo isso através de um único poder que foi dado a eles, que é a energia sexual. Então essa energia sexual, ela sempre foi cultivada, principalmente na cultura oriental. Depois veio toda a questão da cultura ocidental e acabou um pouco que banalizando essa energia mais poderosa, onde as pessoas passaram a começar a desperdiçar essa energia sem propósito nenhum, simplesmente para prazer. Mas enfim, Jesus foi o maior praticante de retenção seminal de toda a história. E nesse vídeo eu quero dar alguns embasamentos na Bíblia, um livro histórico, onde vai estar citando algumas situações e culturas e práticas que Jesus tinha desde a sua infância. Então a primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria passar para vocês é que Jesus nunca cedeu à concupiscência da carne. Dentro da Bíblia vai existir esse termo que é concupiscência, que basicamente significa desejo desenfreado, ou seja, concupiscência da carne, os desejos da carne. E vai estar relacionado com a energia sexual, que são os desejos desenfreados. A gente sabe que na Bíblia vai citar vários pecados. Inclusive, dentro desses pecados surgiram os 7 pecados capitais. Mas um pecado que é muito citado na Bíblia é o pecado da imoralidade sexual. A gente vai ver tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento várias advertências com relação à imoralidade sexual. Por que a imoralidade sexual é uma das questões mais abordadas e exortadas na Bíblia? Justamente por se tratar da energia mais poderosa e quase que incontrolável de toda a Terra. Por que quase incontrolável? Porque são poucas pessoas que têm a habilidade de controlar, redirecionar e canalizar a energia sexual. Tanto que essas pessoas que aprendem a direcionar e a canalizar são pessoas que de fato fazem a diferença na Terra, que é onde você vai ter traços de genialidade, um autoconhecimento muito maior, poderes que eu já citei no episódio anterior, como uma capacidade aguçada de memória, poder de magnetismo pessoal, facilidade na comunicação, facilidade para ganhar massa muscular, facilidade para se recuperar durante um sono, enfim, todos aqueles que conseguem a habilidade de controlar a concupiscência da carne, que no caso é a imoralidade sexual, de fato vai conseguir esses benefícios. Então Jesus ele nunca cedeu à concupiscência da carne. No Evangelho de Mateus 5,28 vai dizer assim: qualquer que olha para uma mulher para a cobiçar já cometeu adultério com ela. Ou seja, a perversidade ou a masturbação ela acontece inicialmente no pensamento, que são masturbações, maus pensamentos, que é onde você começa a cobiçar sexualmente uma mulher ou um homem, que no caso é o teu sexo oposto. E aí vai dizer que aquele que olhar e cobiçar já cometeu adultério. Ou seja, isso vem até mesmo de uma lei mosaica, a lei de Moisés, onde já era ensinado dentro da cultura que você não deveria cobiçar a mulher do próximo, justamente para não acontecer a questão do adultério, divórcios e tudo mais. Outro texto também que dá um embasamento legal para isso é Gálatas 5, 16, 17, que vai dizer: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
Ou seja, a energia sexual ela é tão poderosa que se você pegar ela e direcionar ela para áreas sublimes e espirituais, você vai andar em espírito, ou seja, você vai ser uma pessoa conectada com Deus e uma pessoa espiritual. E sendo espiritual, você não cumpre as concupiscências da carne, ou seja, você não é levado pela imoralidade sexual. Um outro texto também está em Hebreus 4,15, vai dizer, tentado em todas as coisas, mas sem pecados. Isso está se referindo a Jesus. Ele foi tentado em todas as coisas, ou seja, uma pessoa que estava sujeita a todas as emoções, assim como eu e você. A sentir fome, sede, medo, coragem, frio, calor, a sentir vontade e desejo sexual também, porque a energia sexual estava dentro dele. Tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ou seja, ele conseguia de fato reabsorver a energia sexual do seu sêmen, canalizar e direcionar ela, tanto para áreas espirituais como para áreas sociais. E a gente vai ver logo mais à frente também. Ou seja, Jesus não apenas evitou o adultério físico, mas ele evitava também nos seus pensamentos. Porque tudo começa na nossa mente. Ele dominava a carne e não cedia aos desejos. Portanto, não se masturbava, não via pornografia e nem buscava prazer egoísta. Jesus era um mestre da retenção da energia vital. Olha para você ver que interessante. Jesus ele tinha essa habilidade de controlar a sua energia. Aí, para isso, Jesus ele precisava fazer alguma coisa com essa energia, né? Porque se a energia está dentro de nós, nós precisamos canalizar e direcionar. Então Jesus, como um bom mestre da arte da transmutação da energia sexual, ele canalizava e direcionava essa energia. Ou seja, Jesus transmutava a sua energia. E eu vou citar algumas áreas aqui que Jesus transmutou a sua energia sexual ao invés de ceder aos pensamentos pornográficos e se masturbar. Ele canalizava em oração e jejum. Ou seja, a oração está relacionada com o lado espiritual. Então a sua energia sexual sendo direcionada e canalizada para as coisas sublimes, para a conexão com Deus, porque dentro da oração está o pedido, está a comunhão e uma visualização para com Deus. Então ele canalizava e direcionava para uma comunhão. E ele também jejuava. O jejum espiritual está muito relacionado com a proximidade com o seu lado espiritual, que é onde você mortifica a sua carne, ou seja, você faz com que os seus desejos carnais fiquem lá embaixo, praticamente irrelevante, e você eleva o teu espírito, que é onde você mortifica a carne e vivifica o teu espírito. Então Jesus, ele orava e ele jejuava. Lucas 5,16 vai falar assim, Jesus retirava-se para orar, ou seja, era uma canalização da energia, era pegar a energia e ir buscar coisas sublimes, que no caso ali era a comunhão com Deus, era a conexão com Deus, era uma conexão muito maior, muito mais sublime, dado ao grande propósito, à grande missão que ele tinha aqui nessa terra, então ele precisava de fato canalizar e direcionar. Mateus 4,2 vai falar assim, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Isso de fato é você transmutar a sua energia sexual. E o mais interessante é que quem já praticou o jejum vai saber disso que eu estou falando. Quando você pratica jejum, você mortifica a tua carne e vivifica o teu espírito, você fica muito mais energético, muito mais perceptivo, muito mais espiritual e muito mais conectado com Deus. Tanto que sempre quando Jesus subia ao monte para orar, jejuar, quando ele descia, era seguido de grandes milagres por onde ele passava. Porque de fato, a energia sexual é uma energia magnética, é uma energia etérea, é uma energia que consegue transfigurar e transmutar as coisas. É você tocar num doente, ele ser curado, e muitas vezes você falar uma palavra para alguém e a vida daquela pessoa ser transformada. São poderes extrapsíquicos, que a energia sexual está carregada de tudo isso, e Jesus ele tinha essas habilidades por conta da sua retenção seminal. Jesus ele trocava o prazer da carne pela intimidade com Deus. Ele buscava o poder de Deus no secreto, que era se retirando, meditando, orando, praticando jejum. Ou seja, a retenção trazia para ele uma presença divina. Outra área que ele transmutava a sua energia era ensino com autoridade. A gente vai ver várias passagens onde muitas vezes Jesus está dentro de um barco ensinando multidões, aquelas multidões ouvindo ele até mesmo diante da multiplicação, onde ele pega 5 pães e 2 peixes e multiplica para uma população gigante ali que tinha mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Como que 5 pães e 2 peixes dá para ser multiplicado ao ponto de alimentar toda aquela multidão?
energia sexual sendo transmutada, muitas vezes até em materialização. Muita gente talvez não vai acreditar, vai achar que é zombaria, mas enfim, é só você estudar. Pegue a Bíblia, dá uma olhada, dá uma meditada no ponto de vista da arte da retenção seminal, de um homem que se santificava e transmutava a sua maior energia, que também é a minha maior e a sua maior energia, que é a energia sexual. Ensinava com autoridade. Lucas 4,32 vai falar assim, sua palavra era com autoridade. João 7,46, jamais alguém falou como ele. Isso eram até mesmo os próprios escribas, que eram homens versados na lei, muitos sábios da época, quando ouvia Jesus e falava assim, cara, eu nunca vi ninguém falar como ele falava. Por quê? Porque tinha magnetismo nas suas palavras. Não eram simples palavras, eram palavras que tocavam a alma, o âmago das pessoas, transformava histórias, famílias e vidas. É uma palavra magnetizada. As pessoas eram atraídas para ouvir ele falar. E você também pode ter essa habilidade, que é você armazenando a sua energia sexual e transmutando ao ponto de pessoas quererem parar para te ouvir, igual você está fazendo aqui comigo agora. Então a energia que muitos gastavam pecando, Jesus utilizava para ensinar com sabedoria celestial. Um homem que retém fala com peso. Um homem que está com a sua energia sexual alta, quando ele fala, tem um magnetismo nas palavras. As pessoas ficam hipnotizadas, vidradas, centradas e concentradas naquilo que está sendo falado. Outra arte da transmutação que Jesus praticava, e essa é miraculosa, que eram as curas e os milagres, da onde saía virtude e poder, só de chegar perto dele ou aonde ele tocava. Lucas 6,19, dele saía virtude e curava a todos. Imagina comigo um fluido vital, uma energia tão poderosa ao ponto dela transbordar e emanar para outras pessoas. Simplesmente as pessoas chegavam perto, tocavam nele e eram curadas. Como, por exemplo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, há mais de 12 anos sangrava, tinha um fluxo sanguíneo, que no caso hoje seria uma menstruação, mas a dela era excessiva. Ela já passou por milhares de médicos, não conseguia resolver o seu problema e ela simplesmente rompe uma multidão, toca na orla do vestido de Jesus e ela é curada, porque dele saiu virtude. E ele mesmo vai falar para ela, eu senti que de mim saiu virtude. Isso é algo poderoso. Marcos 5,30 vai falar, Jesus percebeu que dele saíra poder. Isso que eu acabei de citar. Ou seja, a pureza gera poder. Jesus era tão cheio de energia espiritual que curava apenas com um toque. Olha para você ver que interessante, que habilidade é essa de muitas vezes chegar num velório, como por exemplo aconteceu com uma viúva numa cidade chamada Naim, aonde o filho dela estava morto. Jesus chegou até aquele enterro e aquela criança ressuscitou após ele tocar sobre a criança. Jesus foi até um homem que havia morrido após 4 dias já, que no caso era Lázaro. Jesus dá uma voz de comando com autoridade magnética dizendo, Lázaro, saia para fora. Esse homem pega e se levanta, sai para fora, um morto se ressuscita. Um paralítico de Cafarnaum, de uma cidade onde também Jesus tocou sobre ele, ele começou a andar. Um homem que era cego, Jesus passa a mão na terra, num lodo, e passa sobre os olhos desse homem, e esse homem passa a enxergar. Que poder, que magnetismo, que presença é essa? A energia mais poderosa do mundo, a energia etérea, a energia espiritual, a energia divina, a energia sexual. Então Jesus ele tinha poderes magnéticos e até mesmo também a tal e a famosa telepatia. Jesus ele conseguia saber o que estava pensando as outras pessoas ao seu respeito. Muitas vezes você vai ver passagens aonde Jesus sondando os seus pensamentos, a expressão vai dizer bem isso, ou Jesus vendo que estavam arrazoando dentro de si, ou seja, pensando, zombando dentro de si. Jesus ele tinha essa capacidade de antever, de prever, de saber o que estava acontecendo na mente das pessoas, de saber o que as pessoas estavam passando dentro de si e também de coisas que iriam acontecer no futuro. Esse é o poder da energia sexual. E também, para finalizar, a última área que Jesus canalizava e direcionava a sua energia era na sua missão, o seu serviço, ou seja, Jesus ele andava por toda parte fazendo bem. Isso está em Atos 10:38, ou seja, Jesus ele não simplesmente cultivava essa energia se abdicando da pornografia, da masturbação, dos prazeres de sua época, das bebidas, das porcarias que existiam no seu tempo. Mas ele pegava essa energia, canalizava e buscava uma proximidade maior com Deus e depois conseguia fazer uma missão gloriosa na terra que de fato era transformar vidas, mudar histórias, e depois veio a sua maior missão, que era morrer pela humanidade, em busca de uma redenção para todos aqueles que acreditassem nele.
Então Jesus ele direcionava essa energia que gerava um grande impacto. Então, para vocês entenderem algo glorioso, a energia de Jesus era santa e dirigida e muito poderosa. Ele não desperdiçava com prazeres momentâneos. A sua energia era direcionada para a oração, para a palavra, para a cura, para a ação e inteligência emocional. As áreas que Jesus transmutava a sua energia. Aí talvez você pega e fala assim, Patrick, que legal, você falou isso, mas na verdade ele tinha poderes especiais porque ele era o Filho de Deus, ou Patrick, ele era o próprio Deus encarnado, o Verbo encarnado. Mas aí que vem uma coisa muito interessante. Esse próprio mestre, um grande alquímico, ele disse algo extraordinário. Ele disse assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e até mesmo maiores. Ou seja, todos aqueles que de fato estiverem em proximidade com Deus, com a energia sexual, a energia espiritual alta, também poderia ou poderá fazer as obras que ele fez e até mesmo maiores. Isso está em João 14, 12. Ou seja, essa energia poderosa que esteve à disposição de Jesus em sua época, também está à nossa disposição nos tempos de hoje. Mas hoje nós podemos utilizar para outras áreas também específicas da nossa vida. Mas o ponto central é, Jesus é o maior exemplo de que é possível praticar NoFap e retenção seminal e de que é possível fazer um propósito glorioso nessa terra com essa energia, seja um propósito glorioso pessoal para si ou até mesmo para a humanidade. Bom, esse foi o nosso episódio de número 14, então, falando sobre o maior praticante da retenção seminal. Eu gostaria que você deixasse um comentário aqui se você já leu a Bíblia, se você lê a Bíblia, se você já identificou esses traços em Jesus e se você já havia percebido ou ouvido falar ou passado pela sua imaginação de que, de fato, Jesus foi o maior praticante da arte da retenção seminal, o maior praticante de NoFap. NoFappers, se levantem, tomem o controle da vida de vocês, cuidem da sua energia sexual e se espelhem em Jesus Cristo. Seja um discípulo e um seguidor dele através da energia sexual. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio.